Olá, amigos, vamos iniciar mais um programa AFIPESP na TV. E tem em sua grade de programação atrações socioculturais, culinária, nós temos reportagens especiais, entrevistas, entre outros assuntos de grande interesse para você, telespectador. Vamos promover agora um breve intervalo para vocês conhecerem as nossas convidadas do programa de hoje. Até já! O presidente da AFIPESP, Antônio Carlos Duarte Moreira, entrevista duas representantes da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça sobre a entidade, o trabalho e os desafios da carreira. Maricler Real, presidente, e Fernanda Tonos de Melo Furtado de Mendonça, primeira secretária da associação, ambas são assistentes sociais. Maricler ingressou no Tribunal de Justiça em 1979. Foi diretora da FESPESP, da Associação Nacional de Servidores do Judiciário e da Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário dos Estados e Distrito Federal. Ainda presidiu o Conselho Fiscal da São Paulo Previdência. Fernanda é formada pela Universidade Estadual de Londrina e trabalha no Tribunal de Justiça desde 2006. Integra o Conselho de Representantes da Associação e é suplente do Conselho Consultivo da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos da área sociojurídica do Brasil. Aproveite mais desta entrevista exclusiva do programa AFIPESP na TV. Com enorme alegria recebo a minha amiga, me permita, somos amigos com efetivamente, certeza. Maricler Real e a Fernanda Tonos de Mendonça, respectivamente presidente da Associação dos Assistentes Sociais, dos Psicólogos, e a Fernanda Tonos de Mendonça. É um enorme prazer recebê-la. A Maricler Real, nós temos assim uma grande convivência na atuação que desenvolvemos eu e ela lá na Federação das Entidades de Servidores Públicos. Ela representando a sua entidade base e nós representando a Associação dos Funcionários Públicos. E passamos por grandes desafios, não foi, Maria? Durante muitos anos. Muitos anos. Na aprovação da SPPREV. Nas questões mais gerais de funcionalismo, de mudança de... Foi, coisa muito relevante, né? Você foi do SPPREV, não foi? Fui do Conselho Fiscal. Conselho Fiscal. Indicada pelas entidades do Tribunal de Justiça, representando os servidores do Tribunal. Então você conhece bem a saúde financeira da SPPREV. Isso é muito... Sabe que mudou? Está perto agora a SPPREV da Associação dos Funcionários, aqui naquele palácio da Secretaria da Fazenda. Sim, eu sei, está perto de vocês. Exato, agora. Está perto de nós. Mas, Maricler Real, é uma satisfação imensa recebê-las aqui, viu? Nós é que agradecemos, viu, Duarte? Aliás, depois de... O ano que vem já 40 anos que eu entrei no Tribunal de Justiça e a primeira entidade que eu me associei foi exatamente a AFIPESP. A AFIPESP, né? Assim que eu entrei no Tribunal, e sei que a Fernanda também usufrui de vez em quando. Fernanda também é nossa associada? Olha, unidades de lazer algumas, que alegria. Gostei de você já de início, sabe por quê? Você falou unidade de lazer. Gostei muito, viu? Porque esse negócio de colônia de férias é do passado. É do passado, não tem. O que nós fizemos em favor da Associação dos Funcionários, mudando inclusive toda a vocação, passou a ser assim, uma vocação profissional de atendimento ao associado. O associado merece o melhor, não é verdade? Com certeza. E nós oferecemos. Bem, eu vou começar aqui fazendo a seguinte pergunta. Existe algum suporte psicológico ou assistencial para os servidores da Justiça? Existe, que é consequência de uma luta da ASP-TJSP, da nossa entidade. Vamos falar de novo essa sigla, porque essa sigla aí é ASP-TJSP, a Associação de Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal. Iniciou com o atendimento aos magistrados, servidores e dependentes, nas questões de necessidade de um apoio psicológico, que depois, na capital, depois se ampliou para o interior, temos várias unidades no interior, e tem também o psicossocial vocacional,
que atende filhos de servidores e magistrados na questão de descobrimento da sua vocação, mas que também atua nos concursos de magistrados para fazer uma avaliação e entregar para o tribunal, dizendo se aquela pessoa tem vocação ou não, se está preparada ou não para assumir um cargo de tamanha importância na nossa sociedade. Fernanda, vocês examinam questões sensíveis entre funcionários do Tribunal de Justiça, aí com as diversas varas, na sede central. E como é que você vê esse trabalho? Como está sendo desenvolvido esse trabalho de acompanhamento? Eu acho que assim, é um trabalho muito qualificado dos profissionais que estão nessa área do serviço social, vocacional e psicológico, e de acompanhamento, de suporte a vários momentos assim de dificuldade dos profissionais, muitas vezes de adoecimento, que até a própria prática, né, do trabalho, a instituição leva alguns profissionais ao adoecimento. Então é um trabalho assim, fundamental até para a qualidade do atendimento e pessoal, né, para o profissional e para os seus familiares dentro do tribunal. E vocês, o número de psicólogos, assistentes sociais é suficiente para atendimento da demanda interna? Não, infelizmente não. A gente está assim, numa luta constante da associação por nomeação, por concurso público inicialmente, agora tem um concurso em vigência, então a gente está batalhando por mais nomeações, porque o número está insuficiente, tanto para o atendimento aos servidores, como atendimento à população. A gente atua muito em área de infância, vara de infância e juventude, vara de família, em processos de guarda, em processo de adoção, em processo de adolescente autor de ato infracional, enfim. E a gente sabe que a situação, as condições sociais estão, né, se agravando, né? Tem muita questão aí que se judicializa, então precisa cada vez mais uma ampliação ainda do número de profissionais para dar conta de tanta demanda. Posso exemplificar uma coisa? Não, por favor. Por exemplo, em Santo Amaro, a agenda para fazer um estudo de um processo de mudança de guarda na vara de família já está para 2020. Para iniciar um estudo social, isso no maior tribunal de justiça do país. Então você imagina, neste estado é assim, no resto do país, como as nossas crianças estão desprotegidas. A lei é maravilhosa no papel, mas a falta de implementação daquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina, coloca essas crianças em risco. Na avaliação de vocês, no âmbito familiar, qual a incidência maior? É contra a criança, contra o idoso, contra a esposa? Como é que vocês encaram essa situação? A gente, no interior, a gente não conta com varas especializadas, a gente atua com todas as demandas, diferentemente do tribunal, dos fóruns da capital que contam com essa especialização. E as demandas, assim, são as mais diversas e quantidade também. A questão de violência, eu acho que perpassa aí por todas essas questões. A questão de violência doméstica, a questão de violência contra o idoso, contra a criança e adolescente. E a gente atua mesmo, assim, com base no Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, que até está sendo desconstruído aí, a questão da adoção. Então, o atendimento é geral e a demanda cada vez aumenta mais, né? Marie Claire Real, eu quero saber de você o que pode ser feito para uma sociedade mais harmônica, tendo em vista a experiência que vocês têm. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente voltar a dar filosofia na escola, ensinar a cidadania, ensinar o respeito ao próximo. Acho que se você tem o respeito pela natureza, pelo ser humano, pelo direito do outro, você não vai invadir o espaço do outro e aí as pessoas conseguem viver em harmonia. Hoje está complicado, porque as diferenças estão acirradas e ninguém respeita. Bom, a gente tem morte por causa de trânsito. Por que vocês são contra? Quando eu falo vocês, eu falo categoria. A categoria. São contra o PLS 394 de 2017. Olha, eu vou começar e a Fernanda vai terminar, viu? O PLS foi escrito pelo IBDFAM, um instituto que fez um projeto, apresentou para o senador Randolph,
e o Paulo Paim é o relator. Este projeto cria o Estatuto da Adoção. Então ele tira toda a parte de proteção da criança e do adolescente de dentro do ECA e na justificativa ele ainda coloca: restará ao ECA as medidas socioeducativas para adolescentes em conflito com a lei. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A Fer teve lá e ela vai contar um pouquinho para a gente do que acontece com a proteção das crianças com isso. Isso. Retirando essa questão protetiva do Estatuto da Criança e do Adolescente, não tem, por exemplo, a necessidade mais do Estado investir em famílias, em políticas públicas que atendam famílias, crianças, para ficar em suas famílias. Então, é a desresponsabilização do Estado em relação à proteção social, né, da família como um todo. A gente tem aí uma terceirização da adoção, a gente tem a retirada do judiciário desse trabalho com adoção, né? Justifica-se que existe toda uma burocracia e a questão é tão maior do que isso, então acho que é um total desserviço mesmo, né? A proteção integral da criança e adolescente, esse projeto de lei. Maricléia Real, o que pode ser feito para valorizar a carreira do psicólogo e a carreira do assistente social? Olha, para valorizar o assistente social e o psicólogo no Tribunal de Justiça, a primeira coisa é reajustar os salários nossos, inclusive dos demais servidores do Tribunal de Justiça, porque nós somos o maior tribunal do país e temos um dos piores salários. Não, o pessoal do judiciário, principalmente os mais graduados, o maior tribunal de justiça da América Latina. Então, da América Latina a gente tem certeza. Não é verdade? Não é verdade? Então é muita responsabilidade. E depois respeitar a gente enquanto profissional. Quando os nossos conselhos falam que a gente não deve participar do depoimento especial, que o tribunal nos escute, porque os conselhos dizem que não e o tribunal exige que a gente faça. Se nós fizermos, a gente pode levar um processo ético do conselho. Se a gente não fizer o depoimento especial, o Tribunal de Justiça abre um processo administrativo. Há pouco tempo, a entidade que são dirigentes, a presidente e a Fernanda, como secretária-geral, realizaram atos públicos contra a inquirição de crianças e adolescentes vítimas de violência. Vocês podem explicar mais sobre esse acontecimento e qual é o resultado? A gente ainda busca alguns resultados efetivos, né, que o tribunal considere o posicionamento dos conselhos, as diversas notas emitidas pelos conselhos de classe, de que não é realmente atribuição do assistente social e do psicólogo tomar depoimento, fazer a inquirição de crianças para a produção de provas. A nossa atuação ela é protetiva, então assim, o tribunal, com essa imposição de que essa lei do depoimento especial, que esse depoimento seja tomado por esses profissionais que a gente aqui representa, contradiz tudo o que as nossas profissões abarcam, né, defendem por leis de regulamentação da profissão. Então a gente exige ser respeitado e que os nossos conselhos sejam considerados. Maricléia, para finalizar, fale um pouquinho sobre a entidade, Associação Assistentes Sociais e Psicólogos. Faremos 26 anos em agosto agora. Foi uma entidade criada para proteger ou para preservar, para lutar pelos interesses financeiros, para representar a categoria, mas também para auxiliar o tribunal nas questões técnicas, para exigir contratação. Uma das nossas coisas é auxiliar o poder público na feitura de leis e implementação de projetos de defesa do interesse da criança e do adolescente. Eu quero agradecer a participação que a Maricléia Real e também a Fernanda Mendonça, ambas dirigentes da Associação Sociais e Psicólogos do Estado. Foi muito proveitosa essa entrevista. E nos veremos dentro em breve. Com certeza. Em breve, né, Fernanda? E muito obrigado a você, e continue assistindo a nossa grade de programação de PESP na TV.
Você precisou realizar pesquisa de escola ou de faculdade que fosse necessário consultar algum documento histórico? Algumas pessoas precisam para teses e projetos e não sabem onde encontrá-los. Na cidade de São Paulo, aberto ao cidadão, o Arquivo Público é o local mais indicado, com atendimento diário e um acervo de 20 milhões de documentos, 1,5 milhão de imagens, coleção de jornais com mais de 200 títulos, 32 mil exemplares de revistas, além de uma biblioteca formada por cerca de 45 mil volumes. Achou pouco? Mas não é não. O Arquivo Público do Estado de São Paulo possui um dos mais ricos acervos do Brasil. A consulta é gratuita na sede do Arquivo Público ou pela internet. Já são mais de 1 milhão de páginas de documentos digitalizados e disponíveis no site. Para conhecer esse grandioso acervo de documentos e história, estamos aqui no Arquivo Público do Estado de São Paulo e vamos ouvir o Fernando Padula, associado da FEPESP e coordenador geral. Bom, o arquivo é uma instituição de 126 anos. 1892, ele é criado oficialmente, mas a sua história vem um pouco antes. No século XVIII, por conta da mudança de capitães generais, em determinado momento, um auxiliar, o secretário de governo à época, fala: cadê a documentação para a boa governança? Porque levavam a documentação toda embora e não se sabia como governar. As cartas régias, que vinham da coroa, não tinham mais estas informações. Então ele começou a organizar a documentação àquela época, no século XVIII, e posteriormente, em 1892, é criado oficialmente o Arquivo Público do Estado de São Paulo. O arquivo passa por diversas mudanças. Primeiro, pertencendo a várias secretarias. Passou mais tempo na Secretaria da Cultura e, mais recentemente, nos anos 2000, ele muda para a Secretaria da Casa Civil, hoje Secretaria de Governo, porque esta é uma instituição híbrida, Ela tem um pé na história e um pé na gestão. Justamente por este pé na gestão, para coordenar o sistema de arquivos do Estado, é que ela foi transferida para a Secretaria da Casa Civil, hoje Secretaria de Governo. Ao longo deste período todo, de 1892 até os dias de hoje, são várias documentações que estão acumuladas no Arquivo Público do Estado. Eu destacaria os maços de população, que são os primeiros censos registrando a população em São Paulo, dados sobre escravos, o primeiro registro de terras de São Paulo, ainda um registro paroquial, que ainda hoje a gente emite certidão quando tem alguma disputa para saber exatamente a gleba até um dia, e é o Arquivo Público do Estado que emite esta certidão. Aqui tem também o registro dos imigrantes que chegaram em São Paulo, que passaram pela hospedaria dos imigrantes. Isto garante hoje um direito, a pessoa requisitar a dupla cidadania, E a gente vê que no período de crise aumenta os pedidos de certidão aqui de imigrantes. Tem também um acervo do DOPS, aqui de São Paulo, período triste, mas está lá registrado, está no Arquivo Público, acesso público, O arquivo tem esse preceito: tudo que está no arquivo é de domínio público, de acesso público para toda a população, pesquisadores e o cidadão comum. O que você percebe no arquivo? Primeiro, uma instituição de excelência, quer seja do ponto de vista predial, O arquivo, só fazendo um pouquinho de história, ele teve em prédio alugado, muitas pessoas vão lembrar do arquivo na Rua Antônia de Queiroz, Depois ele muda para este terreno onde está hoje, na Rua Voluntários da Pátria 596, em 1997. Um prédio comprado lá no início da década de 80, mas a sua reforma fica pronta, iniciada em 95 e fica pronto em 97. Em 2012 fica pronto este novo prédio, que é onde nós estamos hoje. Primeiro prédio no Brasil construído para ser arquivo. O que quer dizer isso? Ele aguenta mais de 2.500 quilos por metro quadrado. Ele tem revestimento térmico nas paredes, que é para a temperatura não afetar a documentação. Não corre nos andares de acervo
tubulação de água, para não correr o risco de ter infiltração e contaminar a documentação. Tem controle de umidade, temperatura, não pode comer no prédio, uma série de regras. E servidores, em sua ampla maioria efetivos, altamente qualificados e capacitados para fazer gestão e garantir a preservação e dar acesso a esta documentação. Agora, tudo isso precisa ser mais conhecido pela sociedade paulista, por todos os paulistas. Para quê? Para ele ser mais valorizado, mais frequentado. As pessoas precisam vir ao arquivo público, conhecer a sua história e conhecer essa instituição que tanto orgulha os paulistas. Ali no térreo você vai encontrar a parte de certidões, né? Logo e o auditório e uma parte para exposições. No primeiro andar é o atendimento ao pesquisador que quer ter contato com a documentação, né? Ele não vai aos andares de depósito. Os andares de depósito são frequentados apenas por servidores do arquivo que buscam a documentação que o pesquisador quer ter acesso. Ali também tem a área de transcrição paleográfica, porque muita documentação aqui é do século 17, 18, 19, de um português que nós não conseguimos mais ler. Portanto, é preciso fazer essa transcrição paleográfica para ter acesso a essa documentação. No segundo andar é o andar da biblioteca e hemeroteca. Uma bela coleção de livros, revistas, jornais, que faz parte da biblioteca e hemeroteca do arquivo. Terceiro andar, o acervo cartográfico, são os mapas, que tem uma vasta documentação também sobre os mapas. A partir do quarto até o oitavo andar são os andares de acervo, exclusivos para a guarda desta documentação. O nono e décimo andar são andares administrativos. O nono hoje está cedido para a corregedoria e o décimo é o andar do arquivo público. No outro prédio nós temos o centro de preservação. É um laboratório de restauro destes documentos. Tem também uma mini fábrica, que é a área de acondicionamento, que faz as embalagens, coloca o papel numa embalagem com baixa acidez, justamente para preservar mais o papel. Tem a área de microfilmagem e digitalização e depois o centro de arquivo administrativo, né? O documento tem 3 idades: a corrente, que é aquela em que ele nasceu para cumprir alguma função. Nenhum documento nasce para ser histórico, todos nascem para cumprir uma determinada função, na segurança, na saúde, na educação, e eles passam por uma segunda idade, onde eles são avaliados. Tem documento que tem valor histórico ou probatório. Esse precisa ser preservado para toda a vida. E outros que não, como por exemplo uma relação de remessa, né? E esses podem ser eliminados para não ficar guardando documento que não tem valor. Por isso que nós temos aqui um arquivo administrativo também. Não é o arquivo administrativo de toda a administração estadual, mas de um pedaço, devido ao tamanho. E no outro prédio nós temos o iconográfico, que são as fotos, vídeos, que tem mais de 2 milhões de fotos aqui de vários períodos de São Paulo. Então, em breves palavras, esse é o resumo do que vocês vão ver no Arquivo Público do Estado. E é importante que as pessoas visitem o arquivo, conheçam o arquivo, não apenas para fazer pesquisa, né? Está aberto a pesquisas, mas também para conhecer, né? Para saber como é que funciona o arquivo público. E associações, né? Como a Associação dos Funcionários Públicos, organizar, né? Visitas de grupos ao arquivo público. Nós faremos visitas monitoradas. Logo na entrada do arquivo público, encontramos todo o histórico deste patrimônio cultural de São Paulo e do Brasil, que é muito bem conservado. São muitos serviços oferecidos, como o Mapa Paulista da Gestão Documental e acesso à informação, link que permite conhecer informações sobre os 645 municípios paulistas, tanto de prefeituras quanto de câmaras municipais. Vamos conhecer mais e ver alguns documentos raros? Um dos raros documentos é a planta original da cidade de São Paulo, de 1810, do engenheiro português Rufino Felizardo da Costa. De 1794, o arquivo público tem a planta do rancho modelo que transportava o açúcar de Itu para o Porto de Santos, certificado por Vicente da Costa Taques Góes Aranha.
Se você é descendente de imigrante, pode solicitar a sua certidão de imigração. Quem vai explicar mais é o Aparecido Oliveira. Para o interessado, para o requerente, a pessoa que quer esse tipo de informação, basicamente ele tem que ter as informações sobre os seus antepassados, ou seja, nome, familiar, o grau de familiaridade que ele tem com o antepassado, seja o avô, o bisavô, em que ano chegou, aproximadamente em que período que chegou, se chegou por São Paulo, né, pelo Porto de Santos, se passou pela hospedaria, e as informações assim básicas do vínculo familiar, seja o nome, o sobrenome e provavelmente a idade que chegou, são os dados mais vinculados ao seu grau de parentesco. Os documentos que puderem ser apresentados aqui não precisa trazer como prova, é mais para complementar o preenchimento do requerimento. Isso ajuda muito na pesquisa, para a gente evitar homônimos, né? Tem muita gente com o mesmo nome, chegou com o mesmo nome, e esses documentos podem facilitar também o entendimento, se houve alguma mudança no nome, se é aquela pessoa mesmo, mas não que sejam documentos obrigatórios para ficar aqui com a gente ou com cópia. Na verdade, são informações que vão ajudar o preenchimento do requerimento, para que assim a gente faça a pesquisa e chegue até esse imigrante, seja por lista de desembarque ou passagem na hospedaria dos imigrantes ou outros documentos que possam ter valor probatório para o fim que você deseja. O custo de cada certidão, caso o conteúdo seja interessante, ser certificado, é de R$ 45,23, que não é recolhido junto ao Arquivo Público do Estado, seja recolhido junto à Secretaria da Fazenda, através de uma DARI. Então a pessoa entra no site da Secretaria da Fazenda, né, preenche lá a DARI e paga na rede bancária. E depois traz o comprovante aqui para o Arquivo Público do Estado e retira esse certificado, essa certidão que é do seu interesse. Nos últimos 2 anos para cá, esse movimento ele tem aumentado de 30%, 40% até 50%. Então esses números têm crescido, a gente pode até dizer até 50% com relação a 2016. No início, quando chegou aqui em 2011, isso sempre tem aumentado ano a ano. Quem entra no arquivo tem acesso ao conhecimento que permite compreender muito mais da história do Estado e de sua população. O arquivo promove ainda exposições temáticas e publicações de alto nível cultural e histórico. Também conversamos com Flávio Ritt, diretor do Centro de Difusão e Apoio à Pesquisa. O Arquivo Público do Estado ele tem um centro de difusão justamente para promover o acesso do cidadão, do pesquisador, não necessariamente um pesquisador acadêmico, mas qualquer pesquisador, um curioso, ou mesmo as crianças, os estudantes de ensino médio, de ensino fundamental, de ensino de graduação. A ação educativa é um setor que recebe esses grupos que vêm conhecer o arquivo público em visitas monitoradas. Então elas podem ser agendadas com esse grupo de ação educativa para receber e passar pelos setores onde existe o tratamento dos documentos, para eles verem os documentos sendo arquivados, como eles são acomodados, como eles são encadernados, para que a durabilidade do documento seja maior. Então todos esses processos e até conceitos da arquivística para uma criança, para adolescentes ou para grupos de adultos também. Isso é uma das funções aí da área de difusão. A outra é promover eventos, seminários, palestras sobre o nosso acervo e sobre o fazer arquivístico. Nos últimos tempos, os arquivos da ditadura, do DOPS, da Comissão Teotônio Vilela, foram tema de muita pesquisa, muito relevante, o pessoal buscando os seus direitos, a garantia dos seus direitos. E isso resultou em grandes pesquisas e algumas até chegaram a ser publicadas como livro, uma parceria do Arquivo Público com a imprensa oficial e a editora EDUSP, que foi premiado no Prêmio Jabuti de 2010.
Mais recentemente, o nosso esforço editorial tem sido no periódico que é a Revista do Arquivo. Ele tem um caráter acadêmico, então são artigos acadêmicos. A cada 6 meses a gente publica uma nova edição, sempre com um dossiê temático. O último foi sobre tecnologia da informação aplicada a arquivos, o atual é sobre governança de arquivos, o próximo vai ser sobre arquivos de saúde. Então o pessoal que tiver interesse já vai se preparando, já vai desenvolvendo esses artigos, submeta para a revista e isso pode ser publicado na Revista do Arquivo. Se você ainda não conhece o Arquivo Público, anote em sua agenda uma visita. Você certamente passará horas agradáveis e enriquecedoras de conhecimento. Anote o endereço e até a próxima semana!